Vivam! Como falar com alguém que pensa o oposto de nós, sem entrar em guerra? Mesmo aquelas pessoas muito, muito, muito irritantes a falar connosco, com os seus argumentos, com as suas paixões, com tudo aquilo que nos põe os nervos em franja. Vivam! Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Há conversas que são fáceis, muito fáceis. Aquelas até quase banais, conversas de café. Olha, eu gosto de cães. Ah, muito bem, eu também gosto. Olha que bom. E pronto, estamos de acordo, todos gostamos de cães e esta conversa acabou. É uma conversa de café, seguimos em frente e é tudo simpático. Afinal, todos nós gostamos de cães. E depois há as outras, que até podem ser sobre o mesmo tema. Olha, eu gosto de cães. Ah, eu prefiro gatos. E nós? Tu odeias cães? Não, eu prefiro gatos. E pronto, já está completamente armada uma conversa mais tensa. Entre cães e gatos, quem é que é melhor? O cão é melhor? O gato é melhor? E às tantas, numa coisa completamente banal, esta conversa já descambou. Porque não ouvimos, porque achamos que os cães são melhores que os gatos ou que os gatos são melhores que os cães e temos um problema para resolver. Pronto, lá está. Uma guerra verbal. Até pode ser pequenina. E nem falamos de política ou de futebol, porque aí a coisa descamba mesmo a sério. Hoje quero falar consigo sobre isso. Como ter conversas com quem discorda de nós, mas sem perder a compostura ou a amizade. O que é que está em jogo nestas conversas? O que é que está em jogo nas conversas? Quando alguém diz algo que nos irrita profundamente, nem sempre é pela ideia em si. É pelo tom, pela certeza, pela provocação, pela outra pessoa que nos mexe aqui com os nervos. E o nosso cérebro entra em modo combate. Já não é uma conversa, já é uma maneira em que eu te vou conseguir ganhar nesta guerra de palavras. Logo não estamos a ouvir, logo estamos a preparar-nos para um contra-ataque. Mas aqui vai uma pergunta simples. Eu quero ganhar esta conversa ou quero compreender esta pessoa e os seus argumentos? Há umas estratégias práticas que nós podemos seguir para não transformar uma conversa numa batalha campal. A primeira dica é muito simples. Respira antes de responder. Parece um conselho zen, e mas funciona. Se o teu primo, lá na mesa da sala, ao jantar, gritar "o sistema é corrupto", tu respiras. Não é para concordar, mas é para evitar que digas "tu é que és um burro". E pronto, está uma discussão montada. A segunda dica é trocar um ataque por uma pergunta. Em vez de dizer "isso é absurdo", tenta "como é que tu chegaste a essa ideia?". Uma pergunta neutra. Diz com curiosidade e não com aquela sobrancelha de julgamento que se arrebita assim quando estamos a olhar para os outros com a tal sobranceria. Lá está, de sobrancelha. Terceira dica. Usa uma frase mágica. Eu vejo isso de uma outra forma. Não agride, não cede, abre espaço. Por exemplo, algo que está muito em voga, alguém que diga o mundo está pior por causa dos imigrantes. O que obviamente é uma mentira. Ora, nós podemos contrapor, eu vejo isso de outra forma. Posso explicar? Se outra pessoa não quiser ouvir, claro, está tudo certo. Nem toda a gente tem que ouvir os nossos argumentos. Há muitas vezes uma dica que é muito importante, não é só nas conversas que se podem tornar agrestes, mas é na vida em geral. É saber parar. Às vezes a melhor resposta é não responder. Se nos acusarem de tu não percebes nada disto, se calhar a melhor resposta é está bem, pode ser. É uma resposta zen ou passiva ou agressiva. Depende da tua voz. Se o tom for um ou for outro. Mas às vezes manter uma relação é mais importante do que ganhar um debate e por isso deixa estar. Eu gosto sempre de fazer umas pequenas listas de coisas que nós devemos evitar ou que devemos fazer para que as coisas funcionem. E por isso, há claramente coisas a evitar para que as conversas não descambem. A primeira é interromper logo na primeira frase. A outra pessoa ainda está quase a dizer a última sílaba da primeira palavra da primeira frase e ainda não explicou o que é que quer dizer e nós, pumba, lá estamos nós com o nosso caterpillar em cima da pessoa para
cortar este diálogo. A segunda coisa a evitar é o sarcasmo. Sim, pode ter graça, sim, nós divertirmos, mas os outros podem não achar graça nenhuma. A terceira coisa a evitar é querer ganhar a conversa. Tornar isto uma coisa competitiva não funciona. Conversar é um ato cooperativo, de troca de ideias. Eu penso isto, tu pensas aquilo e aprendemos qualquer coisa uns com os outros. A quarta coisa a evitar é dizer não tens razão, sem explicar. Todos detestamos ser contrariados e dizer que nós não temos razão põe o nosso ego aqui a ferver. Quinta coisa para evitar é levar tudo para o lado pessoal. E se é pessoal para mim, é pessoal para ti, e lá temos aqui um belo choque de egos. É péssimo para o diálogo, é péssimo para a conversa. As coisas que podemos fazer para que a conversa corra bem, em primeiro lugar, é começar com curiosidade. Essa curiosidade, nós queremos mesmo saber porque é que o outro pensa aquilo. Por mais abstrusa que seja a ideia, se calhar há uma boa razão para pensar, se calhar podemos construir aqui uma coisa nova, um castelo novo através de uma ideia mais ou menos certa. Importa não julgar e tentar perceber porque é que aquela pessoa está a dizer aquilo, o que é a motiva, porque é que essa pessoa está a falar daquela maneira, daquele tema. A segunda coisa é reconhecer um ponto válido. Muitas vezes as pessoas dizem coisas e nós temos que ver que, olha, este ponto se calhar faz sentido. No geral, eu até nem concordo com a ideia, mas este ponto até faz algum sentido. O terceiro é fazer pausas. Para quê? Para garantir que a outra pessoa também pode entrar na conversa. Que isto seja um diálogo. Quarta dica, pede licença para entrar na conversa. No fundo, posso dar-te o meu ponto de vista? Aí está, abre-se uma porta para que continuemos a conversa. E, finalmente, termina com respeito, mesmo que não concordes. Deixem-me partilhar alguns segredos de comunicador, do livro secreto dos comunicadores. Não está à venda. Se calhar nem existe. Se calhar é um livro que todos estamos a escrever todos os dias. O livro mágico dos comunicadores diz sempre que devemos ouvir com generosidade, porque isso muda tudo. Quando alguém sente que foi mesmo ouvido, o tom muda. Segundo, quem domina o tom domina a conversa. A tua voz é metade da mensagem. Se tu falares de forma calma, tranquila, acolhedora, como falamos para os bebés, por exemplo, o tom da conversa vai ser esse, calmo e tranquilo. Se, no entanto, a conversa for agreste, aos gritos, num tom muito elevado, o que é que vai acontecer? A outra pessoa vai acompanhar esse tom. E o céu é o limite. Quanto mais preparado estás para uma conversa, mais simples consegues ser. Portanto, é bom pensar naquilo que estamos a dizer, nos nossos argumentos. E na comunicação, e quanto mais difícil for a comunicação, a simplicidade é a chave para que os outros nos consigam perceber. Portanto, simplificar, simplificar, simplificar. Para fecharmos este episódio, conversar com quem discorda de nós não é só uma questão de paciência, é uma questão de escolha. Quero eu ter razão ou eu quero ter relação? Se quiser as duas coisas ao mesmo tempo, bem-vindo ao clube. É difícil, mas é possível e começa sempre por uma pergunta simples e por ouvir a resposta. Porque é muito importante, é um diálogo. Se este episódio lhe faz lembrar alguém, partilhe com essa pessoa. E se gosta de conversas assim, com perguntas simples, mas difíceis de responder, segue o podcast do Pergunta Simples no YouTube, naquele sininho que está ali em cima, ou no Spotify, ou então numa outra qualquer plataforma onde costumas escutar quem pensa contigo. Pergunta Simples volta para a semana.